positivos. Ai, meu Deus. Tô muito feliz e me sentindo muito privilegiada por ser chamada por ele nesse tempo. Opa! A última vez eu quero nada, minha cama, nada pode calar. O desenvolvimento comunitário transcende os âmbitos específicos. Ao nos envolvermos com a comunidade, novas lacunas se revelam. Neemias nos deixou um exemplo. Restaurou os muros junto ao povo, combateu as injustiças, engajou-se com as autoridades e organizou a cidade. Mas ele compreendeu que sem a disseminação da palavra, a verdadeira transformação seria impossível. É muito interessante o desenvolvimento comunitário porque entra em conhecer o nosso público-alvo, né? Saber o que essas pessoas precisam, o que elas estão necessitando disso. E desenvolvimento comunitário seria o desenvolvimento e a comunidade, né? O desenvolvimento seria um processo onde você busca crescer espiritualmente, fisicamente ou socialmente, e comunitário seria a comunidade, que seria nas favelas, geográfico, poderia ser virtual. Isso entra também nas 4 pobrezas, né? A pobreza do ser, a pobreza espiritual, a pobreza comunitária e da mordomia. E eu acho que no meu prático, onde encaixa essas 4 pobrezas seria o espiritual e do ser. Porque na comunidade onde eu me encontro, as pessoas ainda faltam um pouco da identidade, pessoas que ainda não conhecem do evangelho. Eu sou daqui da comunidade, né? Cresci nessa comunidade. Na minha juventude ainda eu senti o desejo de fazer um curso de missões. E pedi para minha igreja para estar me enviando para lá. E eu fui fazer uma escola chamada ETED. Foi um tempo bem bacana, onde eu aprendi mais sobre Deus, sobre mim. E no meu prático da ETED, eu conheci a Karina. A gente namorou esses 2 anos juntos e em 2006 a gente resolveu casar. E quando a gente veio morar em Niterói, a gente decidiu que a gente queria começar um trabalho com as crianças da comunidade. Então a gente começou aos domingos de manhã, subindo aqui para contar histórias bíblicas, falar de princípios. E a gente conseguiu alugar uma casa que estava há muito tempo fechada e que hoje é esse centro de atendimento à comunidade, né? Aí a gente começou com 12, 15 crianças, né? E vínhamos todos os dias para cá e fazíamos atividade de reforço escolar, recreação. E a partir desse momento a gente começou a entender o que Deus tinha proposto no nosso coração. O projeto ele começou por conta de uma dor, né? Que em 2005 a gente teve uma grande chacina aqui na entrada do projeto, onde 4 crianças foram brutalmente assassinadas pela Força Armada do Estado. E nesse mesmo ano, o irmão do Vinícius morreu envolvido com o tráfico local. Então, a partir dessa dor, a gente precisou ressignificar e trabalhar o fortalecimento dos vínculos familiares através das atividades, das ações. Então, assim, a escuta comunitária, ela sempre nos direciona qual tipo de caminho a gente deve desenvolver enquanto oficina, enquanto atividade. Então, a gente trabalha muito a partir desse diagnóstico, dessa escuta. Todas as vezes que a gente vai abrir o projeto no começo do ano, a gente faz uma escuta com as famílias e a partir dali a gente tem um fichamento que gera dados. Em cima desses dados a gente vai propor as atividades para a mulher, para a criança, para a senhora, para a família. Então tem sido muito bacana a gente seguir mais ou menos esse padrão. Então um ano ou um semestre é diferente do outro, de acordo com as novas parcerias ou de acordo com a necessidade que a gente tem visto os diagnósticos, né, que a gente produz. Né? É um projeto que foi começando pequenininho e que a gente foi entendendo o caminho que ele deveria tomar com bem pouco recurso, mas que a gente foi ao longo dessa história, desse tempo, construindo parcerias, né, com as universidades,
parceria com amigos, com outras igrejas, né? Então a gente atende em torno de 125 crianças no contraturno escolar e a gente também faz atendimento para a comunidade. A gente tem tanto roda de conversa, que é o projeto chamado Guerreiras, que é uma roda de terapia comunitária que é feita através de roda com diversos profissionais, psicólogos, assistentes sociais. E desse projeto surgiu o projeto As Marias, que é um coletivo de teatro onde as mulheres elas encenam suas mazelas e elas transformam isso em arte. E desse projeto também tem o projeto Ler o Mundo, que é um grupo de alfabetização de jovens e adultos. A gente atende em torno de 300 famílias em todos os projetos. E a gente entende que o projeto não é uma igreja e que talvez não precise nunca se tornar uma igreja, mas que todas as ações que são promovidas aqui, elas manifestam o interesse e a vontade de Deus, a chegada do reino de Deus nesse lugar a partir das ações que são promovidas, né? Então você vai ver as crianças chegando num território e podendo brincar seguras, falar de segurança, falar de proteção. Você vai ver atividades que vão propor para as mulheres ou para as mães e que vão falar sobre a segurança alimentar, que é um apoio que a gente tem com a universidade na área de nutrição. As mães atípicas também, que a gente trabalha, né? A questão da fragilidade, da falta de parceria que as mães atípicas têm. O nosso sonho para esse próximo semestre ou próximo ano seria realmente conseguir ampliar ali, construir uma espécie de uma quadra, uma área de lazer para as crianças, que a gente possa ampliar as ações também na área de esporte, cultura, né? A gente tem 3 filhos, eles vieram 10 anos depois que a gente começou o trabalho e a gente percebe eles crescendo inserido nesse contexto social, né? Relacionando com as crianças, pensando no projeto. Sempre que a gente tem a oportunidade de receber missionários aqui, eles são empolgadíssimos em receber os missionários, as crianças ficam felizes porque é a oportunidade de conhecer pessoas novas, novos voluntários, novas histórias. Então, assim, nós somos um projeto muito dinâmico, né? A gente começou e quem era criança na época, hoje se torna voluntário, adolescente ou jovem do projeto, né? Então, a gente consegue perceber que o projeto não é de uma pessoa, mas o projeto é um coletivo de ações que promovem nessa comunidade. E a gente também tem esse entendimento de que é um pouco de responsabilidade nossa poder contribuir para a formação de outros missionários. Ser um espaço também de conhecimento prático, para que eles possam refletir sobre o desenvolvimento comunitário, sobre a relação Deus e o outro, e a partir daí a gente também ser parte da formação de pessoas que estão ao longo do Brasil e até de fora, né? Para poder consolidar o chamado de cada um que passa por aqui, né? Então o fato da gente não ser uma igreja, né, rotulada, uma placa de igreja, mas que a gente possa fazer ações que manifestem a chegada do reino de Deus nesse território, é um cumprimento de uma missão, é um cumprimento de um propósito. Isso nos sustenta, e isso que garante com que a gente esteja afinado nos propósitos de Deus para a nossa vida enquanto família, né, e que a gente possa também continuar produzindo essa resposta que a sociedade ou a nossa comunidade tem como pergunta, né? Então, o desenvolvimento comunitário, ele nunca vai ser igual em uma comunidade ou em outra, mas ele vai sempre tentar responder as perguntas que estão sendo feitas naquele local. Então, isso é muito importante para a gente. A gente não consegue ver aonde a gente vai chegar, né? Mas a gente tem uma certeza, a gente não quer parar. Isso a gente tem certeza, né? O desenvolvimento comunitário é além do que se vê. Ao se envolver com a comunidade, novas lacunas se revelam. É importante não ignorarmos as injustiças sociais. É preciso dialogar com as autoridades e, acima de tudo, disseminar a conscientização.